Modelos de regressão constituem uma estratégia estatística, uma metodologia para análise de padrões. Habitualmente buscam-se padrões existentes entre duas ou mais variáveis e, para essa associação identificada, apresenta-se uma fórmula que represente essa relação. O exemplo motivador desse caso é um conjunto de dados coletado por Francis Galton, de volta em 1886 aproximadamente, em que ele investigava a ideia de que filhos de pais altos eram altos, mas não eram tão altos quanto os seus pais, e de maneira análoga que filhos de pais baixos eram baixos, mas nem tão baixos quanto os seus pais. A isso ele denominador regressão para a média, e o modelo por ele identificado de volta em 1886 foi demonstrado ser ainda um modelo superior, apesar da sua idade, porque em 2019 um grupo de pesquisadores decidiu utilizar estratégias mais recentes que incluíram a utilização de dados genômicos para predição da altura, e ainda assim observaram que a proposta de Galton era bastante robusta e mostrou-se superior. Então, modelos de regressão podem ser utilizados para responder diferentes perguntas acerca daquele conjunto de dados. Isso vai incluir, por exemplo, como que é a associação da altura de filhos e pais, como é a forma paramétrica dessa associação, é uma reta, é uma curva, que tipo, quais os parâmetros. Se você procura investigar o que é a variabilidade de altura que não é explicada pela altura dos pais, todas essas questões podem ser obtidas, respondidas, por meio do uso de modelos de regressão. O que a gente vai utilizar é uma estratégia chamada de mínimos quadrados para essa determinação. Então, o caso mais simples que a gente pode observar aqui é construir um gráfico de dispersão de altura, onde no eixo X a gente coloca a altura do pai e no eixo Y a gente coloca a altura dos filhos. E o que a gente pode ver é essa dispersão que parece ter um comportamento crescente. Existe aqui um problema que vários desses pontos, por exemplo, aqui no centro, esse outro ponto, são todos pontos que acontecem mais de uma observação e por conta da escala que a gente mostra aqui, esses pontos aparecem sobrepostos como se fossem apenas um. Então, no próximo gráfico, o que eu adiciono é cores para cada um desses pontos, onde a cor representa a contagem de quantas vezes aquele par em particular apareceu no meu conjunto de dados. Então, observações que têm níveis azuis mais claros são observações que apareceram mais vezes. Por exemplo, esse azul mais claro aqui definitivamente superior a 40 vezes, enquanto os pontos mais escuros eles representam contagens menores, e no nosso exemplo, potencialmente, a uma vez ou menos que 10, essencialmente. Eu vou passar diretamente para a estratégia de análise de regressão linear simples, que vai ficar muito claro o que é a busca que a gente faz. A gente procura identificar o que é o comportamento dos dados de acordo com um dado modelo. O modelo mais simples que a gente pode propor no momento é um modelo de regressão linear simples. A palavra simples, nesse caso, vem do fato de estarmos trabalhando com um único preditor, uma única variável x, e a questão é como é que podemos fazer para estimar quem são os beta zeros e beta 1. Porque os dados x e y são valores, são observações que nós temos acesso. O epsilon representa um erro aleatório, mas os parâmetros desconhecidos são beta 0 e beta 1. A estratégia que a gente costuma utilizar para essa
identificação dos valores ótimos de beta 0 e beta 1 é o de mínimos quadrados, ou máxima verossimilhança, que a gente vai conversar mais à frente. Dado esse modelo que eu apresentei, onde nós temos como resposta a variável y, então a variável yi era igual a um beta 0 mais um beta 1 xi, isso daqui somado a um erro aleatório do processo de geração de dados. Então, se eu tenho esse modelo, o beta 0, que é o intercepto, representa o ponto onde essa reta corta o eixo y. Não beta 0 chapéu, peço desculpas, mas o beta 0 representa o ponto onde a reta corta o eixo y. Já o beta 1, é importante prestarmos atenção nessa interpretação, o beta 1 é o quanto muda a nossa resposta y, ou seja, inicialmente o y para x igual a 1 estava nesse ponto vermelho, ligeiramente abaixo de 2. Quando eu aumentei x em uma unidade, a minha resposta y aumenta em beta 1 unidades. Tá? Então, essa altura do nosso pequeno triângulo aqui, ela indica qual que é a mudança média da minha resposta toda vez que eu mudo em uma unidade o meu preditor x. Então, dito isso, como é que a gente trabalha para fazer a determinação desses valores específicos para beta 0 e beta 1? Eles são desconhecidos nesse momento e a nossa missão vai ser identificar estimadores para esses dois parâmetros. O epsilon é também desconhecido, mas não é um parâmetro de interesse primário nesse momento. A estratégia que a gente usa, a gente chama de mínimos quadrados, onde essencialmente o que eu estou procurando é o seguinte: eu sei que a minha reta ela pode ser representada com essa fórmula. O yi é o beta 0 mais beta 1 xi mais um epsilon, onde esse epsilon representa o erro. Então, se eu reescrever essa expressão como epsilon eu consigo identificar que epsilon vai ser o y menos aquela equação, beta 0 mais beta 1 xi. Eu sei que o epsilon ele pode ser reescrito dessa maneira. A nossa estratégia, então, é reduzir ao máximo a soma dos quadrados desses erros. Tá? Então, eu acabei de apresentar para vocês quem são os erros e o que eu gostaria de minimizar é a soma dos seus quadrados. Nesse caso, então, a gente procura minimizar yi menos beta 0 menos beta 1x, tudo isso elevado ao quadrado. A forma que vocês identificaram para fazer otimização de funções em cálculo 1 vai poder continuar sendo usada aqui. O que a gente está buscando, então, é minimizar a soma dos quadrados dessas distâncias que estão marcadas nesse diagrama. Cada uma dessas distâncias é o resíduo da iésima observação, e o que a gente quer é que quando eu pegar todas essas quantidades ao quadrado e somá-las, essa soma será mínima. Mas, professor, por que a gente simplesmente não minimiza a soma desses resíduos, né? Então,
se eu estou identificando aqui como εi, por que não minimizar só essa soma? Essencialmente pelo seguinte, suponha que eu tenha, como eu tenho nesse caso aqui, eu tenho um erro, vamos dizer aqui, de aproximadamente 2 unidades positivas. Aqui eu teria um erro de, vamos dizer, aproximadamente 2 quantidades negativas. Se eu somar esses 2 erros, é possível que ele chegue muito perto de zero, apesar da distância ser relativamente grande. Ao minimizar a soma dos quadrados, a gente evita que esses resíduos se cancelem entre si. Então, a estratégia de minimização que pode ser utilizada é derivar aquela função, que eu chamei função S, só para lembrar, vou escrevê-la resumidamente aqui embaixo. Então, S era a soma em I de yi menos beta 0 menos beta 1 x i, tudo isso elevado ao quadrado. Então, derivar isso com respeito a beta, eu peço que vocês confirmem manualmente que é esse o resultado. Derivar com respeito a beta 1 vai ser esse aqui o resultado. E o que é a estratégia? Deriva e iguala a zero, né? Ao igualar essas expressões a zero, a gente tem um sistema de equações normais a ser resolvido, que é esse segundo sistema aqui, e ele, ao ser resolvido, ele tem solução fechada, indicando beta zero chapéu. O chapéu aqui vem da indicação de que é um estimador. Ele é o y barra menos beta 1 chapéu x barra, e o beta 1 chapéu é essa expressão. Então, dessa maneira, o que eu posso dizer? Eu tinha inicialmente, a minha observação era beta 0 mais beta 1 x, eu assumi esse modelo, beta 0 mais beta 1 xi, mais um erro aleatório, εi, ao redor dessa reta. Tá? Então, essencialmente, eu vou buscar fazer aqui um diagrama que represente um pouco o que isso quer dizer. Eu tenho o plano cartesiano, eu teria um conjunto de observações que eu vou identificar em vermelho, poucas observações aqui só para poder demonstrar um pouco o exemplo do que eu quero dizer. Então, essas são as observações. E o que a gente está procurando identificar é essa reta azul. É essa reta azul. Eu vou colocá-la numa espessura maior. O que a gente quer identificar é essa reta azul, que minimize a soma dos quadrados desses erros. Tá? Então, dito isso, o que foi a nossa estratégia inicial? Foi dizer que o modelo a ser utilizado era esse modelo que eu aponto aqui, onde a resposta yi, que está aqui no eixo y, claro, então yi, ela é uma função de xi, e essa função é beta 0 mais beta 1 xi, que me dá essa reta azul, mais um erro aleatório, que é o que me dá a distância para a reta. Então, dito isso, sabendo que a gente não conhece o beta 0 e o beta 1, a gente pode estimá-los. Então, a estimativa da minha resposta, então yi chapéu, ele vira, então, beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu xi, beta 1 chapéu xi. Né? E aí, ao substituir quem é beta 0 nessa equação, eu sei que o beta 0
ele é y barra, então beta 0 é y, opa, obrigado, y barra menos beta 1 chapéu x barra, isso daqui é o meu beta 0, isso daqui vai somar agora com beta 1 x i chapéu. Então, quando eu substituo o beta 0, eu chego nessa outra identidade aqui, que me diz o seguinte: o meu valor predito y chapéu, e o y chapéu ele é a esperança de y, sabendo que a variável x é igual a x i, ela vai ser a média de y barra, mais essa inclinação beta 1 chapéu, xi menos x barra. Essa é a forma com que a gente vai trabalhar para estimar quem é essa reta de regressão que associa a altura dos pais com a altura dos filhos. Ao trabalhar nisso para o nosso problema apresentado com os dados de Galton, a gente pode então trabalhar nessa minimização, né? Então eu minimizo essa função S. Ao minimizar S, eu consigo esse beta 0, esse beta 1 chapéu que eu mostrei no slide anterior, eu consigo esse beta 0 que é idêntico ao obtido no slide anterior, e aqui eu apresento para vocês uma das questões que certamente aparecerá em alguma tarefa de vocês, então eu recomendo vocês provarem que esse beta 1 chapéu ele é identicamente igual à correlação entre x e y multiplicado pela razão dos desvios padrão. Então, se a gente implementa isso no R, como é o caso que eu mostro aqui, vocês conseguem estimar a curva azul, onde o beta 0 tem aproximadamente o valor 23,94 e o beta 1 tem aproximadamente o valor 0,64, 0,65. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a altura do pai aumenta em uma unidade, aqui ele está em polegadas, ou pés, eu acho que são polegadas na verdade, mas toda vez que eu aumento uma polegada, a altura do filho é esperada aumentar em aproximadamente 0,6462 a polegada. Então, essa é a interpretação do parâmetro beta 1. No beta 0, o que a gente está dizendo é que se a gente desenha essa curva, né, onde eu tenho o eixo x, o eixo y, e eu tenho uma reta aqui, esse valorzinho onde a curva corta o eixo y é o nosso beta 0 chapéu, ao passo que o beta 1 chapéu é a mudança esperada na minha resposta quando a variável x muda em uma unidade.